Agora começou. Vamos lá. Pai, você é um advogado, certo? Certo. Um advogado de defesa. Tá? Voltou. Você é um advogado de defesa. Você, teoricamente, defende o réu na questão de tribunal, certo? Certo. Vamos lá. Esse jogo é só isso. Você é um advogado e tem que defender o seu cliente. Tá bom, então vamos começar. Mas é legal, confia. A gente vai começar um novo jogo. Qual que foi que é mais emocionante? As musiquinhas? Tá bom, vamos lá. As musiquinhas. Tá bom. É pra você. A ideia é você jogar também. É pra você ser imersivo à história. A gente vai começar com o primeiro caso. Não, mas não vai sair o nosso áudio. É só, se tá mexendo carinha, quer dizer que tá saindo. Então vamos lá. Primeiro episódio, a primeira reviravolta. A gente vai ser um personagem chamado Fênix Veríssimo. Então eu vou pedir pra você dublar ele, teoricamente. Tá, eu sou o Fênix. Sim. E você vai ser quem? Historinha. Presta atenção aqui, ó. Não precisa vir aqui. Calma, sua historinha tá. Esse é um ponto chato da história. Isso é um ponto chato da história. Nós, como players, a gente sempre vai saber quem é um assassino. Mas o nosso objetivo no jogo é conseguir provar que ele é um assassino. Como a gente viu na cutscene agora, foi aquele cara que matou. Certo. A gente vai ter que tentar provar como ele matou. Ah, tá. Como ele matou. Sim. Vai, você vai falar aí. Aí eu tenho que ler isso aí? Sim. Cara, o diálogo dele. tô mó nervoso. Não, deixa eu ver. Fênix. Bom dia, chefe. Ufa, ainda bem que cheguei a tempo. Mas... Não, calma. Só presta atenção aqui. Mas, Fênix, tenho que admitir, estou impressionado. Não é qualquer um que pega um caso de homicídio logo de primeira. Falando sobre isso, homicídio é um caso muito normal na questão do tribunal? Na questão de advogados? Não, o homicídio é um dos casos mais violentos que tem, né? Porque você tira a vida da pessoa. E o bem maior da pessoa é a vida. Então, é o primeiro crime do código. Sim, mas assim, é mais difícil para um advogado. É mais normal um advogado pegar esses casos de homicídio ou é comum já? Não, porque homicídio, ele ocorre. Vários homicídios. Mas tem que ser, assim, investigado. E aí tem que saber realmente quem é o autor do fato. Para isso ir para a justiça e aí ele ser julgado. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Isso diz muito sobre você. E sobre seu cliente também. Valeu. Na verdade, é porque eu devo um favor a ele. Um favor? Quer dizer que você já conhecia o acusado antes? Sim. Aliás, é por causa dele que estou no meu emprego atual. Ele é um dos motivos pelos quais eu me tornei advogado. Ué, isso é novo para mim. Eu quero ajudá-lo, seja como for. Só quero ajudá-lo de verdade. É o tanto que devo a ele. Acabou! Minha vida acabou de vez! Aquele ali gritando ao seu cliente. É ele mesmo. Morte e desespero! Ah! Agora é pra valer, agora é que eu morro! Parece que ele quer morrer. Pois é. Ai. Vero! E aí, Malva? Cara, a culpa é minha, pode dizer que eu sou culpado. Me dá logo a sentença de morte, não tô com medo de morrer, não. Hã?
Do que diabos você está falando, Mauro? Acabou tudo. Eu tô acabado, cara. Não consigo viver sem ela neste mundo, não consigo. Quem tirou ela de mim, velho? Quem fez isso? Velho, me diz aí, quem levou a minha gatinha? A pessoa responsável pela morte da sua namorada? A gente já sabe uma coisa, é a namorada dele. Lembrar disso. Os jornais dizem que foi você. Meu nome é Fênix Veríssimo. Meu primeiro caso é bem simples. A história é a seguinte. Uma mulher foi morta em seu apartamento. E o cara que prenderam foi o infeliz que estava ficando com ela. Mauro Vaio, meu melhor amigo, desde o ensino fundamental. Havia um ditado em nossa escola: se tem treta, só pode ser o Vaio, para variar. É uma coisa que eu também tenho que explicar. Esse jogo é japonês, então, teoricamente, eles têm uma cultura que se é mais íntimo, fala o primeiro nome, mas se é só conhecido, fala o segundo. Por isso que fica mudando de Vario e Mauro, Vario e Mauro. Beleza. Mas o nome dele é Mauro. Tá bom. O nome dele inteiro é Vauro Mário, mas como a gente é íntimo dele, é Mauro. Eu conheço ele faz tempo. E isso tem sido verdade na maioria das vezes. Ele tem um dom incrível para se meter em confusões. Mesmo assim, posso garantir, geralmente não é culpa dele. Ele só é um tremendo azarado. Mas sei melhor do que ninguém que, no fundo, ele é gente boa. Além disso, eu lhe devo uma. Por isso, aceitei o caso, para limpar o nome dele. É o nome dele. Isso. É exatamente isso o que eu vou fazer. E essa é a história do nosso personagem, Fênix Veríssimo, um advogado de primeira. 3 de agosto, 10 horas da manhã, fórum local, sala de audiência número 2. Mas já vai começar o tribunal. Poxa. Vai, começa. Declara aberta a sessão para o julgamento de Sr. Mauro Vaio. A acusação está pronta, meritíssimo. Defesa está pronta, meritíssimo. Senhor Veríssimo, esta é a sua primeira vez em um julgamento, não é? Sim, meritíssimo. Estou, um pouco nervoso. Sua conduta durante esse julgamento decidirá o destino de seu cliente. Homicídio é um crime muito grave. Pelo bem do seu cliente, espero que controle seus nervos. Obrigado, meritíssimo. Senhor Veríssimo, dadas as circunstâncias, acho que deveríamos fazer um teste para constatar a sua aptidão. Sim, meritíssimo. Mão tremendo. Vistas turvas e agora? O teste consistirá em 3 perguntas simples. Responda de forma clara e concisa. Por favor, diga o nome do réu deste caso. Você sabe quem é o réu? Mauro Vaio. Descreva para nós o que é o réu. O réu é um amigo meu de muito tempo, um cara que entra em várias confusões, mas na maioria das vezes ele não é culpado dele. Eu tava dizendo mais em questão de profissionalidade. A personalidade dele? Não, personalidade. Profissionalidade. Tipo, o que é o réu na questão do tribunal? Ah, tá. O que é ele? Beleza, o réu no tribunal é aquela pessoa que está sendo acusada. Ele foi investigado durante um procedimento, aí chegou um momento que o juiz falou, olha, tem aqui indícios de que esse cara cometeu o homicídio. Agora, vamos levar para a população falar se ele realmente cometeu, e aí ele vai ser condenado,
ou se ele não cometeu. Aí ele vai ser absolvido. O réu é isso. Certo. Você disse que é Mauro Vale. Mauro Vale. Vai. O réu? Ora, é o Mauro Vale, meritíssimo. Correto. Basta se concentrar no julgamento e tudo ficará bem. Próxima pergunta. Este é um caso de homicídio. Diga-me, qual é o nome da vítima? Ufa. Essa aí. Ainda bem que eu li o relatório do caso várias vezes. A vítima é... Peraí. Ai, meu Deus, ai não. Não, essa não. Esqueci. Meu Deus, um branco total agora. O que eu faço? Fênix, você está realmente apto para isso? Não sabe nem o nome da vítima. Ai, a vítima. É claro que eu sei o nome da vítima. É que me deu um branco temporário, né? Isso vai dar uma bela de uma enxaqueca. Olha, o nome da vítima aparece nos autos do processo. É só apertar... Tá, isso aí é configuração. Não precisa, filho. Ah, tá. Não se esqueça de consultá-lo frequentemente. Faça isso por mim, tá? Por favor. Não, a gente pode apertar aqui, ó. Autos. Os autos do processo são os nossos itens. Distintivo de advogado. Ninguém acreditaria que eu sou um advogado de defesa se não carregasse isso comigo. É o nosso distintivo. E a autópsia da Cíntia. Hora da morte, 31/7, dia 31/7, às 4h30 das 5h30. Causa da morte, perda de sangue devido ao traumatismo craniano. Então, temos o nome da vítima, Cíntia. A gente volta. Senhor Veríssimo, quem é a vítima deste caso? Aí sim. Cíntia. Eu sentia muito a Cíntia Rocha, calma. Cíntia Rocha. Tá escrito? Não tá, né? Mas sentia muito não, né? É. A Cíntia Rocha. Mas pode esse é o colocar. bagulho. Esse é um dos motivos do jogo ser tão bom. A dublagem dele em português é muito boa. Tem só um site só pra isso. Vamos Mas lá. enfim. Cíntia Rocha. Cíntia Rocha? Isso. Vamos lá. O nome da vítima é Cíntia Rocha. Correto. Agora diga-me, qual foi a causa da morte? Como ela morreu? Traumatismo craniano, né? Bota aí. Ela foi golpeada uma vez com um objeto contundente, causando traumatismo craniano. Correto. Você respondeu todas as minhas perguntas. Não vejo nada que nos impeça de prosseguir. Você parece bem mais relaxado, Sr. Veríssimo. Continue assim. Obrigado, eminentíssimo. Mas não me sinto relaxado nem um pouco. Pode ter certeza. Muito bem. Primeiro, uma pergunta à acusação. Sr. Dores? Sim, meritíssimo. Segundo, Sr. Veríssimo, a vítima foi atingida por um objeto contundente. Poderia explicar ao tribunal que objeto seria esse? A arma do crime foi esta estátua do O Pensador. Foi encontrada no chão, perto de onde a vítima estava. Entendido. Este tribunal aceita como prova. Estátua. Uma estátua no formato de O Pensador. É bem pesado. Estátua juntada às autos do processo. Fênix. Preste muita atenção nas provas apresentadas durante o julgamento. As provas são as únicas armas que você tem no tribunal. Aperte Tab, tá com frequência para analisá-las. Sempre que você quiser ver as provas e tudo mais, é só me falar que eu clico aqui. E a gente tem Legal. a autópsia da morte e a estátua, que é a arma do crime, teoricamente. Abre aí para mim, por favor, a autópsia Autópsia da morte? a autópsia da morte. Ela não fala muito, é só essa descrição que temos. É o horário, né? Primeiro chegou o horário. Ela morreu no dia 31/7, às 4h30 ou 5h30, né? Entre as 4h30 e 5h30. Sim. Tá bom. Ah, e também a gente tem como ver os perfis das pessoas. Aline Sato, advogada-chefe do Sato Advogados. Minha chefe e uma excelente advogada de defesa. E essa é a nossa chefe. Certo. Mauro Vário, o réu deste caso. Um cara simpático que foi meu amigo no ensino fundamental. O nosso cliente. Cíntia Rocha, a vítima deste caso. Uma modelo, ela vivia em um apartamento por conta própria.
Essa é a morta. Lógico. E toma as dores, o promotor para este caso. Sem presença, geralmente ruim em apressar, em se expressar. Você quer explicar mais ou menos o que é o promotor? Bom, o promotor é aquele que acusa, né? É uma função que a pessoa ele faz direito, né? Faz a faculdade de direito, se torna bacharel, aí ele estuda, continua estudando ali, em média, mais uns 3 ou 4 anos, e vai fazendo concurso, né? Porque para ser promotor você tem que passar no concurso. Aí quando ele passa no concurso ele se torna promotor. O promotor tem várias funções, por exemplo, existe promotor da saúde que cuida dos problemas relacionados à saúde. Uma pessoa está precisando de um remédio, não tem dinheiro para comprar, vai lá, conversa com ele, ele entra com um procedimento para pedir o Estado para dar o remédio para a pessoa. Esse é o promotor da saúde. Tem o promotor na área civil, por exemplo, a criança quer pedir alimentos para o pai, então tem o promotor que ajuda lá a mãe a provar que o menino precisa dos alimentos. E tem o promotor criminal, que aí mexe com o crime, né? Por exemplo, furto, a pessoa tirou alguma coisa de alguém, né? Roubou alguém, o roubo é com violência, né? Então aí quem faz a denúncia é o promotor, é essa pessoa que passou no concurso. Então, Tomás Dores é um promotor de... Criminal. Isso. Certo. Ele é um promotor criminal. Ok, então vamos continuar. Senhor Dores, a acusação já pode chamar sua primeira testemunha. A acusação chama o réu, Sr. Vário, a tribunal. Chefe, o que eu faço agora? Preste atenção, não deixe passar nenhuma informação que possa ajudar o seu cliente. Depois você terá a sua chance de responder às acusações, portanto se prepare. Mas espero que ela não diga nada de exagerado. Essa não. O mal se empolga. Muito fácil. Vai ser um desastre. Sr. Vário, é verdade que a vítima recentemente deu um fora em você? Epa, cuidado aí, cara! A gente era muito feliz juntos. Era que nem Romeu e Julieta, Cleópatra e Marco Antônio. Eles não morreram no final. Eu não levei um fora, não. Ela só não estava mais Ela não estava mais atentando minhas ligações. Nem me vendo mais. Atendendo minhas ligações. E daí? Não te interessa, tá? Sr. Vário, o que você descreve geralmente é o que se quer dizer com a expressão dar um fora. Na verdade, ela havia abandonado você completamente e estava se relacionando com outros homens. Ela inclusive havia voltado do exterior com um deles um dia antes do assassinato. Ei, o que você quer dizer com um deles? Mentira, é tudo mentira! Eu não acredito em nada disso! Retíssimo passaporte da vítima. De acordo com este documento, ela estava em Mumbai, na Índia, até a véspera de sua morte. Passaporte juntado aos autos do processo. De fato, parece que ela voltou no dia anterior ao que foi assassinada. Quer ver o passaporte? É bom a gente ver. É uma coisa que eu queria perguntar. Tá certo isso? Tipo, o cara simplesmente puxar as provas do nada no meio do tribunal? É o seguinte, no tribunal você vai fazer a instrução do procedimento. Sim. Né? O processo já está instruído, mas no tribunal faz toda a instrução de novo. Você vai ouvir as testemunhas ali e vai ouvir também o réu. E aí, depois de ouvir a testemunha, o réu pede para se ler as peças principais que tem dentro do processo. Sim. Lê as peças principais que tem dentro do processo e aí vai começar os debates. Nos debates, aí sim, por exemplo, você vai lá no processo e abre o laudo de corpo de delito, que é o laudo da vítima, né? Aí você mostra para o jurado aonde foi no caso aqui, o que traumatiza craniano, né? Então, mostra que a pancada foi... a autópsia. É, a autópsia, mas porque a autópsia ela é depois, ela é posterior ao laudo de corpo de delito. Sim, mas... mas assim, eles não é tudo bem mais ou menos a feito no mesma jogo. coisa. Mais ou menos a mesma coisa. E aí você vai
mostrar para o jurado onde foi a pancada, né? Que a pancada, por exemplo, veio nas costas, no alto da cabeça, porque aqui nesse caso foi um traumatismo craniano. Então aí, se o seu cliente ele é menor do que a vítima, como é que ele poderia ter dado uma pancada no alto da cabeça com um objeto pequeno, que é o tal da estátua do pensador. Se fosse um pau grande, talvez ele conseguiria dar uma pancada no alto da cabeça dela. Mas com a estátua, só se ele pular. E aí é muito difícil a pessoa estar ali se debatendo, brigando. Então, esses são tipos de prova que você pode conseguir mostrar para o juiz. E para o jurado também. Então, vamos lá. Passaporte. A vítima aparentemente chegou da viagem de Mumbai no dia 30, um dia antes do assassinato. E como diz a autópsia, ela morreu no dia 31. Certo. Tudo certo por enquanto. Mano, não pode ser. A vítima era uma modelo, mas não tinha uma renda muito boa. Parece que ela tinha relações com vários coroas ricos. Como é, cara? Coroas ricos? Sim, são amantes mais velhos que lhe davam dinheiro e presentes. Ela se aproveitava do dinheiro para manter seu padrão de vida. Mano, percebe-se claramente que o tipo de mulher a Sorita Rocha era. Me diga, Sr. Mário, o que pensa dela agora? Fênix, acho que você não deixaria responder essa pergunta. O Mauro tem uma língua enorme. É muito fácil fazer ele falar o que der na telha. O que eu faço? Agora é uma decisão. Esperar para ver no que vai dar, esperar que ele responda as perguntas do Doris, que era o que ele pensa dela agora, ou não deixar que ele responda. Você já sabe como o Mauro é. Ele é um linguarudo que gosta de gritar e gosta de responder os outros. Pois é, mas como é que eu posso impedir ele de responder uma pergunta do promotor? É normal isso no jogo? Sim. Posso impedir? Sim. Então é melhor impedir. Então, não deixar que ele responda. Isso. Meu cliente não tinha ideia de que a vítima estava se encontrando com outros homens. Essa pergunta é irrelevante para este caso. Mano, velho, o que você quer dizer com irrelevante? A cachorra desgraçada. Eu vou morrer agora mesmo. É isso aí, quando eu... Nossa, calma. Vou chegar até o fundo dessa história. Prosseguiremos com o julgamento. E que o motivo do réu está claro a todos. Sim, é o que parece. Cara, está indo de mal a pior. Próxima pergunta. Você foi ao apartamento da vítima no dia do assassinato, não foi? Então, foi ou não foi? Bom, pode-se dizer que eu tenha ido e pode-se dizer que eu não tenha ido. Não, ele foi. O que eu faço agora? Fazer ele dizer a verdade ou não deixar que ele responda? O certo seria dizer a verdade, porque não tem toda uma promessa quando vai começar o tribunal. O grande problema é assim, ó. Por exemplo, o réu ele não está obrigado a responder aqui no Brasil, né? As perguntas do promotor de justiça. Então, ele não precisa responder essa pergunta. Então, toda pergunta que vai incriminá-lo, ou colocar ele na cena do crime, então ele pode negar e responder. Ele pode falar, eu me mantenho no direito de permanecer calado. Mas aqui no caso, eu não sei como é que é o jogo. Eu, se fosse advogado, deixaria ele responder essa pergunta não. Porque, na verdade, assim, ele não fala, por exemplo, ele acabou de falar. Eu fui, mas pode dizer que não. Então, eu não sei se ele foi ou não. A gente sabe que ele foi, como player. Mas aí, no caso... A gente pode fazer ele dizer a verdade. Mas aí, o que acontece? No caso, como você falou no começo, né? A gente sabe, mas é como se a gente não soubesse, né? Sim, é o jogo. Fênix não sabe. Se eu fosse advogado, eu falava, não, ele já respondeu. Não deixa ele falar. Não deixar que ele responda. Vamos lá.
Vou fazer um sinal. Fica na tua. É o sinalzinho dele. É. Bom, tipo assim, não lembro direito. Você não se lembra? Sendo assim, teremos de fazer você se lembrar. Tô com um mau sinal, um péssimo pressentimento. Nós temos uma testemunha capaz de provar que o réu foi, sim, ao apartamento da vítima. Bom, isso simplifica as coisas. Quem é a sua testemunha? O homem que encontrou o corpo da vítima, pouco antes desse acontecimento horrível. Ele viu o réu fugindo do local do crime. Ordem no tribunal. Senhor Dores, a acusação pode convocar a sua testemunha. Sim, meritíssimo. Tá complicado. No dia do assassinato, ele estava vendendo jornais no edifício onde a vítima morava. Convoca o Sr. Franco Elvício à tribuna. A gente sabe que é ele. Entendi. Sr. Elvício, você vende assinaturas de jornais, correto? Sim, jornais, sim. Sr. Elvício, pode dar início ao seu depoimento. Quer falar um pouco o que é depoimento? Não, depoimento ele vai falar, né? Na verdade, ele é testemunha. Ele sim está obrigado a dizer a verdade. Então, o depoimento dele, ele tem que falar a verdade, o que ele viu. Viu e o que ele presenciou. O que ele viu e o que ele presenciou. Mas eu acredito que aí ele não vai falar, né? Vamos ver. Conte a tribunal o que você viu no dia do assassinato. Depoimento. Testemunho. Vamos lá. Eu estava vendendo jornais na porta em porta, quando vi alguém saindo de lá. Pensei que ele estava com pressa, pois tinha deixado a porta entreaberta. Achei isso estranho, por isso fui dar uma olhada no apartamento. E então vi deitado no chão uma mulher, imóvel, morta. Me tremi de medo e não tive coragem de entrar. Pensei em chamar a polícia imediatamente, mas o telefone do apartamento não funcionava. Então fui ao parque mais próximo e achei um telefone público. Lembro exatamente da hora, era 1 da tarde. Quem saiu do apartamento era sem dúvida o acusado que está sentado bem ali. Mauro, por que você não disse a verdade? Porque a gente falou. A gente falou pra não dizer a verdade. Mas agora eu posso perguntar. Talvez eu podendo perguntar, existe uma incoerência, porque ele falou que era 1 da tarde. E a gente... Vai ter a parte da inquirição. Pois é. Essa então, é a parte boa. Não posso te defender contra um depoimento desses. No entanto, por que o telefone do apartamento não estava funcionando? Meritíssimo, na hora do assassinato houve um apagão no edifício. E os telefones não deveriam funcionar mesmo durante o apagão? Sim, meritíssimo. No entanto, alguns telefones sem fio não funcionam normalmente. O telefone que o senhor Elvício tentou usar era desse tipo. Meritíssimo. Tem o registro do apagão, caso deseje examiná-lo. Registro do apagão. A luz do prédio da senhorita Rocha tinha caído de meio-dia até às 6 horas, no dia do crime. Projetado aos autos do processo. Senhor Veríssimo? Sim, meritíssimo. Pode começar a sua inquirição, Fernando. Quer descrever um pouco o que é inquirição? Agora a parte que o advogado faz a pergunta para a testemunha. Acontece isso normalmente? Acontece. Todo julgamento acontece isso. Agora é a parte que a gente vai perguntar à testemunha para ver se ela realmente viu o fato ou não. Certo. Agora que o jogo começa. Vai. Inquirição. Meritíssimo. Certo, Fênix. É agora que começa a ficar interessante. E o que exatamente eu tinha que fazer? Ora, expor as mentiras no depoimento da testemunha. Mentiras? Espera aí, ele estava mentindo? A gente percebeu, mas o Fênix é um pouco lerdinho mesmo. Seu cliente é inocente, não é? Então a testemunha mentiu no depoimento. Ou será que seu cliente realmente é culpado?
como faço para provar que ele não é culpado? Você tem a chave. Estão as provas. Compare o depoimento da testemunha com as provas que tem em mãos. Tem que haver alguma contradição. Primeiro, encontre as contradições entre os autos do processo e o depoimento da testemunha. Em seguida, após encontrar a prova da contradição, apresente e esfregue ela na cara da testemunha. Tudo bem. Aí é negócio para mostrar contradições, depoimentos, tudo mais. Aperte aí. Vamos lá. Agora que o jogo começa a ficar bom. A gente vai ouvir todo o depoimento. E toda a fala dele, a gente vai poder pressionar ele. Pressionar ele é fazer ele dizer algo que ainda não disse, teoricamente. Mas vamos lá. Eu estava vendo nos jornais, de porta em porta, quando vi alguém saindo de lá. Quer pressionar ele? Ok. Pensei que ele estava com pressa, pois tinha deixado a porta entreaberta. Achei isso estranho, por isso fui dar uma olhada no apartamento. E então vi deitado no chão uma mulher imóvel, morta. Me tremi de medo e não tive coragem de entrar. Pensei em chamar a polícia imediatamente. Volta, né? Ah, volta sim. Me tremi de medo e não tive coragem de entrar. Pressionar ele. Pressionar. Um momento! Vai. Então você não tocou. Então você não tocou em absolutamente nada do apartamento? Verdade, cadê o telefone? Sim. Quer dizer, não, nada. Certo. E o que aconteceu depois? Pensei em chamar a polícia imediatamente. Mas o telefone do apartamento não funcionava. Pressionar. Um momento! O telefone do apartamento dela não estava funcionando? Sim, aliás, não estava. Isso. Mas você disse que não entrou no apartamento. Isso mesmo, a pergunta é essa. Isso eu posso explicar. Havia um telefone sem fio na estante bem perto da porta. Estiquei meu braço e tentei usá-lo para ligar. E o telefone não estava funcionando, não é? O que aconteceu depois? Essa foi a resposta dele. Então, foi ao parque mais próximo e achei um telefone público. Você queria pressionar? Alguém atendeu ele? Foi ao parque mais próximo e achei um telefone público. Um momento! Por que você usou um telefone público? A gente não escolhe exatamente o que ele vai perguntar, é só... O grande problema é que fala que ele foi no apartamento. E aí, se ele foi no apartamento, o apartamento é particular, é privado. E aí ele fala que usou o telefone público. Mas essa foi a resposta dele. Ele esticou o braço para pegar o telefone, ou seja, ele não entrou. Não, mas eu falo assim, ó. A questão é, ele foi em outro apartamento. Não, ele foi ao parque mais próximo. Foi no parque. Ele saiu do prédio e foi para um parque. Entendi. Por isso que ele perguntou, por que usou um telefone público? Bom, sabe que eu não tenho celular. E como era uma plena tarde, ninguém dos apartamentos vizinhos respondeu. Entendo. E que horas você ligou? Me lembro exatamente da hora. Me lembro exatamente da hora. Era 1 da tarde. Impressionante? Um momento! Era 1 da tarde? Tem certeza? Sim, absoluta. Ele apareceu muito confiante disso. 1 da tarde? 1 da tarde? Fênix, não acha isso estranho? Mostra alguma prova que contradiga o que ele disse. Calma aí, a gente pode ver. Vamos lá. Vamos apresentar uma prova. Qual prova você quer apresentar? Hora da morte. 6h30 e 1h30. Quer apresentar? Protesto! Encontrou o corpo a 1 da tarde? Tem certeza? Sim, era exatamente 1 da tarde. Francamente, acho um pouco difícil de acreditar. Seu depoimento contradiz completamente o relatório da autópsia. O relatório indica que a hora da morte foi um pouco depois das 4h30 da tarde. Não havia nenhuma alma, nenhum corpo a 1h da tarde. Como você explica esse intervalo de tempo de 3h30?
Ah, isso! Protesto! Isso é algo muito trivial. A testemunha simplesmente esqueceu a hora. Depois do depoimento, acho difícil de acreditar nisso. Senhor Elvício, por que disse que tinha tanta certeza que achou o corpo 1h da tarde? Puxa, ótima pergunta. Muito bem, Fênix. É assim que se faz. Tudo se resume a isto. Descobrir as contradições. Uma mentira esconde a outra. Desmascare uma delas e a história inteira se quebra. Espera, lembrei agora. Poderias dar seu depoimento novamente? Ele vai dar outro depoimento. A hora da descoberta. Sabe, quando eu encontrei o corpo, eu tinha ouvido a hora. Havia uma voz dizendo a hora, provavelmente vindo da televisão. Mas estava com 3h30 de atraso, se não me engano. Acho que a vítima estava vendo algum programa gravado em vídeo. É por isso que eu pensava que era 1h da tarde. Perdão, sinto muito mesmo pelo mal entendido. Entendo. A voz que você escutou falar era a voz de um programa gravado. Senhor Veríssimo, pode inquirir a testemunha. Deu pra perceber que o juiz é um pouco bobo também, né? Pois é. Fênix, você já sabe o que tem que fazer. Essa é fácil. Inquirição. Hora da descoberta. Sabe, quando eu encontrei o corpo, eu tinha ouvido a hora. Se quiser pressionar, é só me falar. Havia uma voz dizendo a hora, provavelmente vinha da televisão. Mas estava com 3h30 de atraso, se não me engano. Acho que a vítima estava vendo algum programa gravado em vídeo. É por isso que eu pensava que era 1h da tarde. Perdão, sinto muito mesmo pelo mal entendido. Ok. Essa é o depoimento dele. O que você quer fazer? É que, na verdade, eu não lembro, eu me Você quer perdi ver as na provas? questão de quando ele falou que se ela estava, quando ele chegou, tinha alguma coisa ligada ou não no outro depoimento. Mas vamos pressionar ele. A gente pode ver isso aqui. A luz do participante tinha acabado meio-dia até 6h. Muito bem, eu tinha esquecido dessa prova também. Sempre Legal, que se apresenta perder- essa prova. Sempre que você se perder, é só me falar que eu mostro. Isso mesmo. Mas a gente tem que escolher a hora certa de apresentar. Quando você quer apresentar? Eu quero apresentar na hora que ele falou que era 1h da tarde. O programa estava atrasado 3 horas. Provavelmente vinha da televisão. Hã? Tô falando da televisão já. Ele volta um pouquinho. Volta. Eu tinha ouvido a Vida hora. hora. Certo. Havia Uma voz dizendo a hora, provavelmente vinha da televisão. Isso, nesse momento mesmo. Porque a Então, televisão não pode estar ligada, já que não tinha Vamos luz. apresentar. Pedidos do apagão. Apresentar. Protesto! Um momentinho aí. A acusação disse que houve um apagão na hora da descoberta. E este registro aqui é a prova. Não tem como você ter ouvido a televisão, muito menos um vídeo. A defesa tem razão. Tem uma explicação para isso, senhor Elvício? Não, isso é muito integrante para mim, muito mesmo. Espera! Lembrei agora! Senhor Elvício, este tribunal gostaria de ouvir um depoimento mais exato desde o início. Essas correções constantes estão ferindo a sua credibilidade. Além disso, você parece estar muito nervoso. Peço desculpas, meritíssimo. Isso deve ter sido o choque de ter encontrado um corpo. Muito bem, senhor Elvício. Vamos ouvir seu depoimento mais uma vez. Mais um depoimento? Tem isso no tribunal? Ele fica repetindo o depoimento várias vezes? Não. Ele faz o depoimento e pega as contradições. E aí depois a gente mostra para o jurado que houve a contradição. Agora lá eu não sei como é, né? Esse é Japão ou é?
É um tribunal mais em japonês, Em assim. japonês. Então, pois é, lá eu não sei. Pode ser que eles liberam para fazer vários depoimentos, né? Sim, se contradizendo de novo. Isso que eu estou dizendo. Mas aqui não, aqui a É gente só um vai. depoimento. A gente vai seguindo, ele vai se contradizendo, o juiz vai falando para ele, parece que está tudo errado, e continua até o final. Daí depois a gente mostra toda aquela contradição para o jurado, e aí o jurado decide se aquela testemunha falou a verdade ou não. Certo. Então vamos lá. O terceiro depoimento dele. Ouvindo a hora. Na verdade, eu não ouvi a hora. Eu ouvi mesmo. Havia um relógio da mesa no apartamento por baixo. Isso! A arma do crime! O assassino usou o relógio para golpear a vítima. Você viu um relógio. Imagino que isso explique o mal entendido. A defesa pode inquirir a testemunha. Será um prazer. Vamos lá. Inquirição. Ouvindo a hora. Na verdade, eu não ouvi a hora. E eu ouvi mesmo. Havia um relógio de mesa no apartamento, eu acho. Isso, a arma do crime. O assassino usou um relógio para golpear a vítima. Pressionar? É. Um momento. A arma do crime? Sim, o relógio de mesa que foi usado como arma. Foi exatamente o que eu disse. Você cochilou no meio do meu depoimento ou algo parecido? Tem algo muito suspeito aqui. Deve ter sido isso que eu vi. Eu acho que o que você queria mostrar era que a arma do crime não é um relógio. É isso mesmo. É uma estátua. É isso que eu quero mostrar. Então vamos lá. Protesto! Espera um momento. A arma do crime não foi um relógio. Foi uma estátua. Aqui está ela. Agora me diga, isso parece um relógio para você? Você e seus protestos e suas provas, o que você pensa que é? Responda a pergunta, seu Vécio. Eu vício. Eu, senhor, eu vi isso. Eu vício. Ei, eu vi isso! Eu vi! Era um relógio! Meritíssimo, se me der licença! Sim, senhor Doris. Como a testemunha alegou, essa estátua na verdade é um relógio. Há um interruptor no pescoço, se você puxá-lo, a estátua diz a hora em voz alta. Como não parece um relógio, eu apresentei como uma estátua. Peço desculpas. Isso não daria algum problema? O promotor dizer a prova errada? Não, assim, se ele conseguir provar lá na hora do julgamento que realmente é um relógio, mas eu acredito que ele não vai provar, né? Porque é um Não estátua. sei. Entendo. Então a arma do crime é um relógio de mesa, afinal das contas. Então, senhor Veríssimo, parece que o depoimento da testemunha estava correto. Esse objeto é um relógio. Há mais algum problema no depoimento agora? Você acha que tem Agora algum não. problema no depoimento dele? Não, mas é um relógio como? A gente não trouxe o relógio para ver se é um relógio. Tem como ver? Acho que agora está corrigido. Não, ainda é uma estátua. Mas eu acho que ele disse que é um Uma estátua relógio, no então formato. é um relógio. Então, vamos para frente. Então você acha que tem um erro no depoimento dele ou não? Algum problema no depoimento agora? Nesse Se agora? clicar assim, a gente vai ver o depoimento de novo. Eu acredito que. Clica assim, vamos ver o que acontece. Só pra gente ter uma noção. Meritíssimo, há uma falha enorme no depoimento da testemunha. A única forma dele saber que a arma era um relógio seria tendo em mãos. Ah, a gente não pensou nisso. No entanto, a testemunha alegou não ter entrado no apartamento. A gente tem que lembrar. A contradição é óbvia. De fato. A testemunha sabia que era um relógio porque ele entrou no apartamento. É mentira. Você estava dentro do apartamento no dia do crime. Ah, é? Prove que eu estava lá dentro! Farei algo muito melhor. Eu posso provar que foi você quem a matou. Você a golpeou com o objeto e o choque do impacto acabou ativando a voz do relógio. Foi esse o som que você ouviu.
Ordem no tribunal. Intrigante. Continue, Sr. Veríssimo. Sim, Merentíssimo. Senhor Elvício, o som deve ter deixado uma grande impressão em você. É compreensível, já que a arma do crime tocou logo depois do golpe. Essa voz ficou gravada na sua cabeça. E por isso que você tinha tanta certeza da hora. Protesto! O que significa isso? Isso é tudo uma hipótese sem fundamento! Sem fundamento? Veja só o rosto da testemunha. A testemunha se importaria de confirmar esses detalhes? Você realmente golpeou a vítima com o relógio? Naquele dia, eu nunca! Olha, o relógio, eu ouvi! Não, aliás, eu vi! Esse cara, você me deixa louco! Que ódio! Eu vi ele! Eu juro! Eu vi ele! Ele matou ela! E tem que arder no mármore do inferno! Inferno! Condene ela à morte! Nossa, até doeu a garganta, calma aí. Ordem! Exige ordem no tribunal. Meritíssimo, um momento, por favor. Não há prova alguma que apoie as afirmações da defesa. Senhor Veríssimo, Meritíssimo, você alega que o som que a testemunha ouviu veio do relógio. Tem alguma prova? o caso inteiro depende disso. É melhor eu pensar 2 vezes. Meritíssimo, o som que o seu Elvício ouviu, com certeza, era desse relógio. Para provar, só precisamos Fazer algumas pilhas, perguntar aos vizinhos, fazer o relógio tocar. fazer o relógio tocar, porque ele está quebrado. Vamos testar o relógio no tribunal, aqui agora. Meritíssimo, poderia me entregar o relógio? Peço a todos no tribunal que escutem com muita atenção. Pensando bem, são 7h55. Mas o jeito incomum de dizer as horas. Bom, ele é o pensador, afinal de contas. Então acabamos de ouvir o relógio. Quais são suas conclusões, senhor Veríssimo? Senhor Dolores, podia me dizer agora que horas são? Tem que ser 3 horas a menos, né? Provavelmente. São 11h25. 3 horas a menos ou 3 horas a mais? É 3 Ele horas diz- a mais, né? É, 3 É, horas, 3 horas a a mais. mais. 3 horas e meia. A mais. Mas é 3 horas e meia a mais, tá? É. 3 horas e meia a mais, tá certo. Como podemos ver, esse relógio está 3 horas e meia atrasado. Exatamente a discrepância entre a verdadeira hora da morte e a que o senhor Elvício ouviu. Então, senhor Elvício, tente sair dessa agora. Você está se esquecendo de uma coisa. Ah, não. Do que ele está falando agora? Embora pareça que o relógio esteja mesmo 3 horas e meia atrasado, isso não prova nada. Como você sabe que o relógio estava 3 horas e meia atrasado no dia do crime? Se não puder provar isso, é a minha palavra contra a sua. Ele tem razão. Como é que eu posso provar? É juntar, maldito. Eu estava tão perto. Como é que você queria provar? Juntar as 2 provas, velho. Qual? O laudo falando que era 5 horas e o relógio que fala que é 1 hora. Mas como um relógio afeta isso? Hã? Como o relógio afeta isso, a autópsia? Como o relógio afeta o toque? Não, e eu provo que estava 2 horas atrasado. Mas por que tava 2 horas atrasado? Essa é a pergunta. Hã? Essa é a pergunta. Por que tava 3 horas atrasado? Porque ele falou que era 1 hora, com certeza. Sim, mas ele escutou do relógio. Por que o relógio tava atrasado? A pergunta é essa. Passa pra frente que a gente vai olhar então. Só pra dar um spoilerzinho. A viagem. Ela foi pra Índia. Obviamente o relógio não ia estar no horário certo.
Mas é no relógio da Índia, ela trouxe da Índia. É o relógio da viagem dela. Então, pronto. Senhor Veríssimo, muito bem. Senhor Veríssimo, parece que você não dispõe das provas necessárias para apoiar sua afirmação. Sim, Emerentíssimo. O que significa que não posso? Calma, deixa eu... O que significa que não posso permitir que acuse a testemunha. Lamentavelmente. Vamos apresentar. Calma. A inquirição do Sr. Franco Elvício chega, então, ao fim. Eu venho até aqui para depor e olha o que me acontece. Me tratem como um criminoso. Mas não apresentou. Calma. Vocês advogados são piores do que baratas. Quase que eu pego ele. Calma. Foi mal, Paulo. Eu vacilei. Não posso fazer mais nada agora. Não tão rápido, Sr. Elvício. Aline? Digo, chefe? Ouça, Fênix. Não desista agora. Nesta altura do campeonato, pense. Mas, chefe, acabou. Não dá para provar que o relógio estava atrasado no dia do assassinato. Ninguém é capaz de provar. Bem, talvez. Mas mesmo assim, não quer dizer que está tudo perdido. Pense por outro ângulo. Não perca tempo duvidando dos fatos. Se o relógio estava 3 horas e meia atrasado, leia nas entrelinhas. Pressupondo isso, pergunte-se, por que o relógio estava 3 horas e meia atrasado? Foi isso que eu te perguntei. É isso. Ao obter a resposta, terá também a prova. Certo, Fênix? Agora, você tem em mente algum motivo para que o relógio está 3 horas e meia atrasado? Espera aí. Acho que dá para provar. A prova tem que estar em algum lugar, Fênix. Encontre e mostre para o tribunal inteiro ver. Bom, Sr. Veríssimo, você disse que o relógio já estava atrasado no dia do crime. Encontrou alguma prova que demonstre essa afirmação? É claro. Há uma prova nos autos do processo que demonstre minha afirmação, sem sombra de dúvida. Ah, quanta pose. Quero ver você sair dessa. Mostre-nos que a prova que explique por que o relógio estava atrasado. Passaporte. Toma essa! No dia do crime, a vítima tinha acabado de chegar do exterior. E como todos já sabemos, a diferença de fuso horário daqui até a Índia é de 8 horas e meia. Não sabia disso. Quando são 4 da tarde aqui, lá é 1 da manhã do dia seguinte. O relógio não estava 3 horas e meia atrasado, e sim 8 horas e meia adiantado. A gente pensou quase a mesma coisa. A gente não sabia desse negócio de De hora. fuso horário, né? É. Mas tá bom. A vítima não havia acertado o relógio desde que chegou em casa. E por isso que a hora que você ouviu, quando a matou com um golpe na cabeça, estava errada. Essa prova basta para você, senhor Elvício? O melhor, senhor, eu fiz isso. Ordem! Exijo ordem! Bem, devo dizer que este caso tomou um rumo totalmente inesperado. Sr. Doris, onde está a sua testemunha? Ele foi preso e a polícia já levou embora, meritíssimo. Muito bem. Sr. Veríssimo, Sim, meritíssimo. estou muito impressionado. Eu nunca vi alguém fazer uma defesa tão boa assim antes. E ainda encontrou o verdadeiro culpado ao mesmo tempo. Obrigado, meritíssimo. A essa altura é apenas uma formalidade, mas declaro o réu do Sr. Mauro Vário inocente. Vencemos. Ah, muito bem. É isso. É isso. Parabéns. Ainda aqui. Bonitinho. Ótimo, então. E com isso, declaro encerrada a sessão.
Beleza. Espera aí que tem mais história. Ah, tem mais história. No final, Franco Elvício não passava de um simples ladrão. Ele se passava por vendedor de jornal para saber quando as pessoas saíam de casa. Naquele dia, quando Mauro foi até o apartamento dela, a vítima não estava em casa. Depois que ele saiu, o Sr. Elvésio entrou lá para fazer o trabalho sujo. Enquanto ele vasculhava o apartamento, a vítima chegou. De tão nervoso que ficou, ele pegou o primeiro objeto pesado que viu e... 3 de agosto, 3 e 2, fórum local, sala de espera número 2. Ufa, ainda não acredito que a gente ganhou. Fênix, você fez um ótimo trabalho. Meus parabéns. Obrigado, chefe. Devo tudo a você. Que isso? Mas não mesmo. Você lutou nessa batalha sozinho. Fazia tempo que eu não via um julgamento terminar de uma maneira tão positiva. Nunca vi a chefe tão feliz assim antes. Se ela está feliz desse jeito, imagina como o Mauro deve estar se sentindo. Minha vida acabou. Qual é, Mauro? Você deveria estar feliz. Qual é o problema agora? Ah, Vero. Se preocupa comigo não, eu já tô morto. Ótimo. Epa, isso não. Digo, ótimo nada. Você é inocente, mano. O caso está encerrado. Mas a minha Cicizinha se foi, cara. Ela se foi pra sempre. Mauro, ela devia estar mais de se sentindo. Deixa pra lá. Meus parabéns a você também, Mário. Mário? Que Mário? Você, ué. Já vejo até as manchetes dos jornais. Vauro Mário inocente. Valeu. Te devo uma. Nunca vou me esquecer do que você fez pra mim. Vamos comemorar. Jantar, cinema, fica por minha conta. Que pena, não posso aceitar. Mano, ele acabou de perder a namorada e já tá partindo pra ela. É, pra outra, né? Pois é. É você. Ei, ufa, eu que teria tudo cabeça da... Ei, fui eu que tirei tua cabeça da forca. Foi eu que tirei a tua cabeça da forca. Ah, ei! Toma, pra você. É um presente. Um presente? Para mim? Mas espera, não é a prova que... Na verdade, eu fiz o relógio para a Cynthia. Eu fiz uma para ela e outra para mim. Sério? Você fez isso? Bem, obrigado. Vou guardar como lembrança. E aí, velho? Dá pra acreditar? Eu tava mó afim daquela gata e tal. E no fim ela tava só me fazendo de otário. Eu não é pra chorar. Mauro, Você tem certeza disso? Com licencinha, onde você quer chegar? Eu acho que ela tinha um carinho especial por você, do jeito dela, claro. Ah, nem vem tentar me animar, nem tem como rolar, tá bom? Não, não é isso, estou falando sério. Não é veríssimo. Não tem algo para mostrar pro seu amigo? Pro seu amigo? Não tem? Algo que prove como ela se sentia em relação a ele? É claro. Ela gosta dele. Eu acho. Será que é isso? Só tem esses. Não, mas vamos lá, do que você tá falando? Não, é pra gente mostrar. Não, É volta. pra mostrar, não tem como voltar. A gente escolheu um pra mostrar. Acho que é a estátua. Se ele fez uma pra ele e uma pra ela e ela ainda guardou, não sei. Toma essa! Olha só, Mauro, a prova irrefutável de que você não era um trouxa qualquer para ela. Hã? O que tem relógio?
Esse é o relógio que você fez para ela, Mauro. E ela levou junto na viagem. Né? Vai ver, ela só tava precisando de um relógio, só isso. Você acha? É um relógio pesado demais para levar em viagens. Bom, pense o que quiser. Ei, velho. Tô feliz pra caramba. Que bom que eu te pedi pra ser meu advogado. Tô feliz mesmo. Valeu. Falou. Tomara que isso faça ele se sentir um pouco melhor. Fênix? Espero que entenda a importância das provas agora. É só você perceber, as coisas podem mudar dependendo do qual ângulo você olha para elas. E que nem nossos clientes. Nunca se sabe se eles são culpados ou inocentes. Só nos resta confiar neles. E para confiar neles, você tem que confiar a si mesmo. Fênix, escute, aprenda, seja forte. Nunca duvide dos seus ideais. Nunca. Bom, nosso trabalho aqui já acabou. Vamos dar uma saída? Pode ser. Ei, que tal um jantar por minha conta? Vamos brindar pela absolvição do Mauro. Com todo prazer. Ah, falando no Mário, você tinha me falado que um dos motivos que te fizeram virar um advogado foi ele. É sim, um dos motivos. Pelo menos. Você vai ter que me contar mais dessa história. Talvez depois de uns links? Assim, meu primeiro caso chegou ao fim. O Mauro me deu uns tapas nas costas dizendo: como é bom ter amigo, velho. Mas pode ter certeza de que ele não vai nos pagar, a não ser se contar o relógio dado para mim. Falando nisso, eu não sabia no momento, mas em breve aquele relógio estaria bem no meio de outro incidente horrível. É a minha promessa de falar para a chefe sobre mim e Mauro. Seria uma promessa impossível de cumprir. E acabamos o primeiro caso. Beleza, foi muito O bom. que você achou? Legal, legal. Gostou do jogo? Deve ser que vai ter mais, né? Assim, Sim, é mais vários casos. É outros, uma né? trilogia. Quantos casos? Nossa, acho que é perto de uns 6 por aí. Quanto? 6 ou Ou mais. mais? É. Vai ser bom. Gostei muito. Esse foi só o primeiro episódio ainda. Talvez os outros vai ficar mais difícil, né? Ah, eu voltei. Né? Ah, sim, salvar. Mas enfim, a gente terminou já. Isso. Beleza. Obrigado Gostei, por participar cara. e espero você também para o próximo episódio. Obrigado, eu vou comparecer sim. Como que é chamar essa série? Advogado de primeiro? Pode ser. É o nome do jogo. Sim, Somos um advogados de primeira. exato. Falou Enfim, então. falou. Até mais.